O ato de fazer o bem. O bem consiste em construir o ser humano para que ele possa ser um agregador de felicidade, pois a alegria de fazer o bem, muitos dizem que seria a única felicidade verdadeira. E também posso dizer o seguinte: encontre oportunidade para fazer o mal várias e várias vezes no ano, 100 vezes no ano. E para fazer o bem, a oportunidade de uma vez por ano. Então é muito mais fácil você fazer o mal, você querer destruir o outro, do que você procurar construir o seu próximo. E ver o bem e não fazê-lo é sinal de covardia. Por que isso? Porque quem está incrustado com o mal, ele sente desprazer em fazer o bem, ele sente deboche do bem, ele sente vontade de denegrir o bem. Por que isso? Porque o mal é um parasita do bem. O mal por si só não tem brilho, ele precisa do bem para poder ter aquele brilho. Então, por causa disso, ele debocha do bem para poder sugar o brilho daquele que faz o bem. Ou seja, o mal por si só, ele se autodestrói. Ele precisa do bem para poder se sobressair, para ele poder existir. O mal não pode vencer o mal, e só o bem pode fazê-lo. Por que eu falo isso? Porque o bem, geralmente o bem é aquela luz, e o mal seria aquela trevas. Então, quando você usa do bem, você pega a luz para poder prevalecer sobre as trevas. Quando você acende uma vela, a vela o que é o antagonismo do escuro. Então a vela ela consegue criar um campo que impede a infestação do mal naquela região. Por isso, quando a pessoa faz uma oração, a vela acaba tendo alguns conceitos, tipo a vela é uma forma de defesa contra os espíritos malignos, e também é uma forma de você criar uma oferenda para que aquilo que você pede para a entidade espiritual possa ser alcançada. A primeira coisa que o ser humano deveria aprender nesse combate entre o bem e o mal é a diferença entre o bem e o mal, e jamais confundir o primeiro, que seria o bem, com a inércia e passividade. Ou seja, você ser bom não significa você ser calado, você ser quieto, você aguentar as coisas erradas calado. Isso não é ser bom. Muitas às vezes significa que você é até um besta, né? Você não está aprendendo a dar valor a si. Então, você fazer o bem significa também usar a verdade como instrumento de ataque. Ataque no sentido de quê? Ataque no sentido de fazer a justiça. Então, quando você fala, mais uma vez, batalha entre o bem e o mal, você não pode querer dizer que o bem é um ato de passividade. O bem é a construção da verdadeira justiça. Então, a gente pode pensar também em outra coisa, que pagar o mal com o bem. Sempre. Por que isso? Porque o amor é vitorioso no ataque e torna-se também invulnerável na defesa. Se você pagar o mal com o mal, gera a questão da vingança, que é como se fosse uma locomotiva sem freios, e isso vai terminar como? A destruição dos dois, porque ninguém cresce devolvendo o mal com o mal. Então era isso que eu tinha a dizer sobre a batalha entre o bem e o mal, e tenha um bom dia. Fui.